Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou fazer uma fórmula de ração concentrada para vacas leiteiras e vou também aproveitar e apresentar a planilha que faz formulação de ração para bezerras e novilhas leiteiras, tá? E vou associar uma planilha com a outra num combo especial para você, produtor rural. Compra duas planilhas pelo preço de uma, ainda leva 2 e-books de brinde. O e-book sobre criação de bezerras leiteiras, criação de bezerras e novilhas leiteiras, e o e-book sobre como alimentar vacas leiteiras em lactação, tá? Então essa planilha de formulação de ração concentrada faz ração com 16% de proteína bruta até 24% de proteína bruta. Professor, por que eu tenho que fazer uma ração com 24% de proteína bruta? Você faz uma ração com mais proteína bruta quando o volumoso que você está fornecendo para os animais tem baixo teor de proteína bruta. Vou dar um exemplo. A silagem de capim-elefante BRS Capiaçu, ela tem 5% de proteína bruta. Então você tem que fornecer uma ração concentrada com em torno de 22 a 24% de proteína bruta. Professor, e no caso de uma ração com 16% de proteína bruta? Aí é quando os animais estão a pasto, ingerindo um capim com alto teor de proteína, por exemplo, capim Mombaça com alto teor de proteína, um capim Tanzânia com alto teor de proteína, tá? Quando as vacas estão num pasto de capim curumi, que tem até 18% de proteína, aí você pode fazer uma ração com menos proteína, né? Se for no caso do capim elefante curumi, até com menos do que 16% de proteína bruta, tá? Então, quanto maior o teor de proteína bruta do alimento volumoso, menor o teor de proteína do concentrado. Quanto menor o teor de proteína bruta do volumoso, maior o teor de proteína bruta do concentrado. Então, ração com 24 a 22% de proteína bruta é para vacas que estão aí ingerindo silagem de capim-elefante, capiaçu. Rações com menos teor de proteína bruta, com 16, é para vacas que estão aí no pastejo rotacionado do capim curumi ou do capim Mombaça, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma ração com 16% de proteína bruta. Caso tenha interesse em adquirir as duas planilhas pelo preço de uma, mande um e-mail para mim, jgnzot76@gmail.com, que eu te informo como é que você pode adquirir essas duas planilhas, a planilha de formulação de ração concentrada para vacas leiteiras e a planilha de formulação de ração para bezerras e novilhas leiteiras, e ganhar 2 e-books de brinde, o e-book de bezerra, de criação de bezerras e novilhas, o e-book como alimentar vacas leiteiras, tá? 2 e-books de brinde também vão para você. Vamos lá. Então, ração, a planilha é muito fácil de mexer, você vai alterar os preços aqui, ó. Você vai alterar os preços dos alimentos aqui, tá? O custo do quilo de cada alimento que você vai utilizar. Caso você queira alterar algum alimento aqui, por exemplo, eu quero usar farelo de arroz. Você vem aqui, ó, copia. E você cola substituindo algum desses alimentos aqui. Por exemplo, eu quero substituir o farelo de arroz pelo Refinazil. Dá um exemplo aqui. Você vai colar na segunda opção, colar especial, tá? Pronto, colei o farelo de arroz aqui, tá? Eu quero colar um outro alimento, por exemplo, eu quero usar, exemplo, mileto. Você vai aqui, copia o mileto, você vai aqui, cola o mileto aqui no lugar do farelo de trigo, por exemplo, tá? Então é só selecionar, tá? Só selecionar e colar, tá bom? Então seleciona aqui, copia e você cola em algum desses aqui, tá? Cola na segunda opção, né? Seria colar valores, tá bom? Então vamos voltar como estava aqui a planilha, tá? Refinazil, tudo certinho. Você vai alterar os preços dos alimentos aqui, né? Você vai alterar o preço dos alimentos e você vai fazer a sua ração. Por exemplo, aqui eu quero fazer uma ração com 16% de proteína bruta lá. Eu quero fazer uma ração concentrada, ela varia aí de 16 até 18% de proteína bruta, tá? Não quero fazer uma ração, minhas vacas estão num pasto de BRS curumi, na época das águas, com alto teor de proteína, posso fazer uma ração com 16 de proteína bruta. Como é que funciona isso aqui? Eu vou zerar todos os alimentos aqui, ó.
Vou zerar todos os alimentos. Você vê como é que é fácil fazer essa ração. Você pode formular sua própria ração usando o ingrediente que você quiser. Como é que eu vou utilizar? A ureia. Pessoal, a ureia. Qual o limite máximo da ureia? Em torno de 3%. Eu vou jogar 2% de ureia. Você coloca sal branco em ração? Não. Sal branco você não coloca em ração de vaca, tá? Núcleo mineral para vacas em lactação. Coloca no máximo 5%, dependendo do núcleo. Milho, já pode botar 90% de milho. E o que sobrar aqui agora é farelo de soja, tá? Vamos botar aqui farelo de soja. Tem que aumentar um pouquinho o farelo de soja para dar 16%. Aí eu vou diminuir um pouquinho o milho aqui. Pronto, aí, tá feito minha ração. Milho, farelo de soja. Uma ração com 16% de proteína bruta, 79% de NDT para vacas que estão no pasto. Vacas que estão no pasteio rotacionado. Professor, se meu pasto é um pasto de capim-mombaça, o pasto de capim-mombaça segura uma produção até 12 litros de leite sem precisar da ração. Um pasto de capim-mombaça bem manejado. Um pasto de capim-tanzânia bem manejado, adubado, irrigado, entrado. Não precisa nem ser irrigado, né? Na época das águas não precisa ser irrigado. Mas um pastejo de capim-tanzânia bem manejado. Um pastejo rotacionado com um bom período de descanso. O animal ficando um dia em cada piquete, descansando 28 dias. O animal comendo só pontinha de folha. Aí ele segura até 12 litros de leite a pasto. Se for vacas em início de lactação, aí você dá uma raçãozinha para a vaca não sentir muito escória corporal, tá? Aí você vai dar uma ração até a vaca atingir aí os 3 meses de parida, tá? Para essa vaca recuperar o escória corporal. Tem muita aula que eu falo sobre isso aí, tá? Então, para a vaca recém-parida, você pode dar um pouquinho de ração para ela, tá? Uma vaca de 12 litros, você pode dar uns 3 kg de ração para ela, uns 4 kg de ração, porque ela está recém-parida. Qual a fase que a vaca produz mais leite? No início da lactação, assim que ela para, ela vai aumentando a produção até atingir o pico de produção aos 70 dias após o parto. Então é nesse momento que a vaca atinge o pico de produção. Então é nesse momento que você deve fornecer ração para ela, tá? Então eu tenho uma planilha que formula a ração aí, você pode utilizar essa planilha, para fazer sua ração para suas vacas leiteiras, tá? Aqui eu venho dizendo, para vacas em início de lactação, até 90 dias após o parto, vai dar 1 kg de ração para cada 2,5 kg de leite produzido. Você vai botar aqui a produção da vaca, tá? Vai botar a produção de leite da vaca, por exemplo, minha vaca está produzindo 15 litros de leite e ela está no início de lactação. Você tem que dar 6 kg de ração para ela, tá? Porque ela está no início de lactação, tá bom? Então aqui ela vem dizendo aqui a produção das vacas. Vacas em início de lactação, pode até reduzir isso aqui para os primeiros 70 dias após o parto, tá? Pessoal, e depois que a vaca passou aí do pico de lactação, do pico de produção, aí você pode fornecer aqui, para cada... se for um pasto muito bom, por exemplo, um pasto de Tanzânia, de Mombaça, acima de 12 litros de leite, você fornece 1 kg de ração para cada 3 litros de leite produzidos. Então, só vai fornecer ração para vacas produzindo acima de 12 litros de leite, porque o capim Mombaça segura essa alta produção de leite aí, segura 12 litros de leite, tá? Tranquilamente. Se for um pasto de capim elefante BRS Curumim, você já pode suplementar só vacas acima aí de 15 litros de leite, que é um pasto também que segura altas produções de leite, tá? Então tudo depende do estágio de lactação. Vaca em início de lactação tem que dar um pouquinho mais de ração, porque ela está sentindo mais, ela vai apresentar um pico de produção de leite nessa fase, é a fase que ela vai produzir mais leite, então compensa você fornecer ração para ela, tá? Então aqui tem a quantidade de ração que você vai fornecer para vacas em início de lactação, você vai botar aqui a produção das suas vacas, e aqui já vem dizendo a quantidade de ração para vacas no início de lactação, vacas no meio de lactação e vacas no final de lactação, tá? Então essa foi uma ração com 16% de proteína bruta. Vamos fazer uma ração com 18 agora, vamos lá. 18% de proteína bruta. Olha só, ficou com 86% de milho em grão, 6 de farelo de soja, 5 de núcleo mineral e 2,5 de ureia. 18% de proteína bruta, 78 de NDT. Mesma coisa. Vai fornecer para vacas em início de lactação. Aqui você vai colocar a produção.
da vaca e ela vai dizer a quantidade de ração que você vai fornecer. Vacas no meio de lactação já seguram uma produção maior, depende do pasto. E vacas em final de lactação também diminui a quantidade de ração, que a produção leiteira está caindo. Ração com 20 de proteína bruta, vamos lá. 82% de milho, 10 de farelo de soja, 5 de núcleo, 2,5 de ureia. 20 de proteína bruta, 78 de NDT. Ração com 22 de proteína bruta, vamos lá. Já está aumentando aqui a soja, diminuindo o milho lá. Essa ração aqui já é para vacas que estão recebendo capim elefante BRS Capiaçu, tá? Tem que ter mais proteína. 75 de milho, 16 de farelo de soja, 5 de núcleo, 2,5 de ureia. Ração com 24% de proteína bruta lá, já aumenta o farelo de soja. 72 de milho, 20 de soja, 5 de núcleo, 2,5 de ureia. Tá? Então, quem tiver interesse em adquirir a planilha, manda um e-mail para mim, que está numa promoção especial, 2 planilhas pelo preço de uma, mais os 2 e-books sobre como alimentar vacas leiteiras e criação de bezerras leiteiras. Agora, a formulação de ração para novilhas e bezerras, né? Vai essa planilha também, mesma coisa, tá? Aqui eu tenho uma ração com 15% de proteína bruta, 80% de milho. Para bezerra abaixo de 6 meses, não é recomendado fornecer ureia, tá? Então não coloca ureia para bezerras abaixo de 6 meses. Você vai fornecer ureia para novilhas acima de 6 meses, tá bom? Porque o animal abaixo de 6 meses não está adaptado ainda para utilizar a ureia. Se você faz a desmama precoce com 2 meses, a partir dos 2 meses você já pode dar a ureia, mas de forma geral só forneça ureia depois de 6 meses, tá? Então é uma ração sem ureia, olha lá, 80%, com 15% de proteína bruta, 80% de milho em grão, 15% de farelo de soja, 5% de núcleo, fechando 100%, tá? Fornecer, se for animais do nascimento até a desmama, fornecer ração à vontade, limitando aí e no máximo 1 a 2 quilos por cabeça dia, tá? Pode fornecer aqui de 500 gramas a 1 quilo por dia. E para novilhas, a depender da idade da cobertura, você fornece de 1 quilo a 2 quilos de ração por dia, tá? Vamos por ração com 16 de proteína bruta, vamos lá, 16 de proteína bruta, essa está com 17, né? Essa aqui já tem ureia porque é para novilha, tá? Para novilha, não é para bezerra, tá bom? Diminuir um pouquinho aqui aqui, pronto, agora nós conseguimos. TT4.7. Pronto, essa ração aqui com 16 de proteína bruta, 77 de NDT, uma ração com 84,7 kg de milho, 8 de farelo de soja, 5 de casca de soja, 2 de ureia, fechando 100. Aqui é o sulfato de amônia, tá? Sempre você usa ureia, tem que fornecer sulfato de amônia, 300 gramas de sulfato de amônia. É fundamental o sulfato de amônia, porque o sulfato de amônia é fonte de enxofre para as bactérias do rumen. Então, uma ração com 16 de proteína bruta, e aqui uma ração com 18 de proteína bruta, também para uma ração também com ureia para novilhas, né? 57, aqui eu usei sorgo já, né? 57, sorgo e casca e trigo, já uma ração diferente. 52,7 de sorgo em grão moído, né? Tudo aqui é em grão moído. Milho em grão moído, sorgo em grão moído. 52,7 de sorgo em grão, 40 de farelo de trigo, 5 de núcleo mineral, 2 de ureia, fechando 18. Uma ração com 18 de proteína bruta, 70 de NDT para novilhas. Então, entre em contato agora e faça esse investimento. Leve 2 planilhas pelo preço de 1, ainda leve 2 e-books, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida abundantemente. Até a próxima aula. Mande um e-mail para mim, adquira suas planilhas. Vamos aumentar a produção de leite, vamos ganhar dinheiro com pecuária, tá bom? Usando as ferramentas certas. jgnizot76@gmail.com. Um abraço, Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios e até a próxima aula.